Aqui, ó. A bomba estoura no colo do Lula. Ao longo de todo o mês de março, o jornalismo se debruçando, né? Clima de Lava Jato provocado pelo Master, INSS assombra a campanha de Lula. Pesquisa interna traz alerta para Lula, né? Corrupção tava em alta. Aí o Caio Junqueira falando, ó, o PT não tá conseguindo aí, né? Tirar do colo e querer colar no colo de Bolsonaro. Caso Master já tá no plano sob imagem de Lula. Petista vê estratégico em incensar caso Master. Aí veio o Josias falando disso. Lula criticou Toffoli de Moraes, mas agora Dagnado quer poupar o Supremo, porque ele não sabe o que fazer. A longa reunião fora de agenda Lula com certo grupo na Alvorada para ver como lidar com a crise. Enfim, aí fala do incômodo, Lula recebe alerta para baixar o tom. Ó, não, eu sei que você quer tirar o Master do colo, mas não vem falar do Supremo. Governo busca Tony Time para responder sobre desgaste do Supremo. Governo busca se afastar do Supremo para evitar desgaste do caso Master. Governo evitará embate com o Supremo ao abordar caso Master. Supremo reage com irritação a debate de reforma do judiciário em meio à crise, que era um dos caminhos que o Lula achava que poderia seguir para tirar o caso do Master do colo. Com relação à vista, governo Lula age para se descolar do caso Master. Escândalo Master impacta os números de Lula. André Mendonça viral de fake news. Aqui é mostrando o impacto estava tão grande que os petistas começaram a atacar o Mendonça, a criar fake news para ver se desse jeito conseguia se descolar do caso Master. Escândalo contamina as pesquisas, azeda do clima eleitoral e pressiona Lula a reagir. Aí teve o caso do PowerPoint da Globo News. Aqui é na classe da Globo News. PT avalia incluir reforma do judiciário na campanha Lula à reeleição. Lula vê risco eleitoral e discute com ministros reação política caso Master e endividamento das famílias. Aí a CNN também falando sobre... A CNN, Globo News falando sobre isso e como as pessoas enxergam, né, que Lula e Supremo são uma coisa só. Lula quer reação de campanha sobre o caso Master. E mostrando como o Supremo vai sendo mal visto. Aí estamos aqui de novo, né? Tá todo mundo percebendo. Eu não acho que o Lula vai conseguir se descolar. Então, assim, se a turma não investigar o caso do Master, se vierem de maracutaia pra uma nulidade, pra terminar em pizza, vocês acham que isso vai cair no colo de quem? Do Lula, né? Olha lá o Lula. Você acha que anular o caso Master vai ou não vai fortalecer uma bancada de senadores de direita favoráveis a impeachment de ministro do Supremo? Tabuleiro de 26 é ainda mais complexo devido ao clima de satisfação popular com o Poder Judiciário. Aí traz os números. Esse sentimento alimenta diretamente o discurso bolsonarista de perseguição, fortalece a narrativa de vitimização de Bolsonaro que o Flávio explora em seus discursos. Além disso, para o cidadão brasileiro, a linha entre justiça e política tornou-se tênue, né? Não existe essa linha mais. Embora o banqueiro tivesse relação com políticos de todas as vertentes, o governo Lula, visto como beneficiário desse sistema, paga a conta da impopularidade das cortes. Eu até agora estou tentando entender qual é o vínculo do bolsonarismo com o Master. Porque a única menção a Bolsonaro é o Paquito se queixando porque Bolsonaro estava denunciando ele. Eu realmente não consigo compreender como o caso Master se aproxima do bolsonarismo. A pesquisa mostrou a percepção dos brasileiros sobre o envolvimento do Congresso, do governo Lula, do Banco Central e dos governos estaduais e municipais com o caso Master. Em relação ao governo Lula, 43% apontam total envolvimento. O Lula se encontrou com o maior caro. Guido Mantega contratado, Lewandowski contratado. Pelo amor de Deus, gente. O Planalto já fez ajustes nas abordagens sobre escândalo, classificado pelo Haddad como o maior do sistema financeiro, mas não conseguiu descolar sua imagem do caso. A ordem para os governistas não ficarem defensiva, destacarem que a investigação das irregularidades foi aberta no governo Lula, vai funcionar, e tentarem colar o escândalo com o governo passado. Segue tentando. Aí, percebendo que o Lula não é mais favorito, e esse editorial aqui, eu acho que ele realmente é um marco. Mais um que entra em um marco de uma era. Até então, no discurso já ganhou. Oba-oba. Lula, isso. O Lula, ele não tem mais nem como colocar o discurso, porque hoje o favorito já é o Flávio. O Flávio aparece numericamente à frente. Na Atlas Intel, na Paraná, na Polymarket e está empatado numericamente na Quest. A única que ainda tá na frente é o Datafolha. Só. Então, se você só em uma tá na frente, ainda tem a GERP, a Futura,
Todas essas que o Flávio vence. A Veritá, todas o Flávio vence. Então, é aquela coisa, né? Quando você perde em todas, menos uma, essa uma é exceção. Então, o Lula já deixou de ser favorito. E agora a discussão, vocês devem ter notado nos últimos dias, né? Falar, poxa, olha, o brasileiro tá cansado com o Lula. Aquele outro análise fala, não, pô, vai ser uma disputa plebiscitária. As pessoas querem ou não continuar com o Lula. Aquelas análises também falam dos jovens, que agora os jovens estão tendo a oportunidade de viver na era Lula. E quem tinha 16 anos e votou, tinha 10 anos de idade quando a Dilma estava indo embora. Nem sabe o que foi o PT. Aí o Estadão avisa, rapaz, ó, o Lula encurralado é um perigo, viu? Vai aprontar, tá batendo desespero. A mais recente pesquisa da Atlas espalhou brasas onde havia muito fogo nas aflições do Lula em sua ambição pela reeleição. Imagina a Paraná de hoje, junto com a próxima Quest. Fala da Atlas porque a Atlas é petista. Se era nítida a preocupação com a queda na aprovação, o avanço da desaprovação e o pessimismo crescente dos brasileiros, o novo levantamento reafirma a consolidação de Flávio. E mais do que isso, expõe um presidente de fôlego rarefeito. Dois dados são especialmente eloquentes. No evento ao segundo turno, Flávio vence. Um empate técnico, mas politicamente devastador pela curva ascendente do Flávio. A cada nova pesquisa, o Flávio segue crescendo. A cada nova pesquisa, o Lula vem crescendo na desaprovação. Ainda que pesquisas retratem circunstâncias específicas, a sucessão de maus números abre a janela do desespero para Lula e o PT. Depois de um breve respiro no final do passado, Lula e os demais morubixabas do partido se veem diante do cenário mais adverso desde o início do terceiro mandato, agravado pelo avanço do calendário eleitoral, a empate técnico, mas as curvas de desempenho são opostas. Lula para baixo, Flávio para cima. Lula passa a correr risco real de derrota mesmo com a força da máquina e sem um adversário único à direita. Não raros especialistas avaliam que não se trata de um tropeço episódico, mas da consolidação de uma tendência. Lula deixou de ser quase imbatível. Esse enfraquecimento dialoga com a deterioração da avaliação do governo. Levantamentos da Quest e Datafolha mostraram que a maioria dos brasileiros desaprova a gestão, enquanto a avaliação negativa já rivaliza com a positiva. O país está dividido e mesmo entre apoiadores, a Malaise mostra sua cara, reforçando o quadro consolidado de desgaste. Qual é o principal ativo de qualquer candidato à reeleição? Convencer o eleitor de que vale a pena continuar. Continuar a aumentar impostos? Continuar com a insegurança pública? Há razões objetivas para isso. A esta altura, Lula já não pode se escorar em heranças. O que se vê é uma administração errática, incapaz de produzir resultados conscientes e marcados por mediocridade. Na economia, a melhora não chegou ao cotidiano. Na segurança pública, reina a ausência. Na saúde, faltam direção e entrega. O Palácio nunca deixou de estar preso a anúncios, slogans e repetição de velhas fórmulas. Convém acrescentar um elemento corrosivo, a sombra da corrupção. Escândalos como o do INSS reavivam memórias que o lulopetismo jamais apagou, mesmo no caso do Master, que democraticamente atinge nomes do bolsonarismo. Quais? Quais são os bolsonaristas? Eu tô querendo saber. Da direita, do centrão, até mesmo do Supremo, Lula e seu partido se veem claramente contaminados, sem ignorar que o PT da Bahia é citado continuamente na lista de relações mal explicadas. Ainda que episódios específicos não tenham isoladamente poder definir a eleição, eles reforçam um ambiente de desconfiança que pesa, sobretudo, sobre um partido cuja história recente é indissociável de escândalos de grande magnitude. Dentro desse cenário, a reação de Lula tem sido preocupante para os petistas. Em vez de ampliar o diálogo, Lula se fechou ainda mais à esquerda. Fora as movimentações tipo Biden, né? O Biden brasileiro, aquele videozinho do avião. A China não tem esse problema, né? Falando de cachorro. Rapaz, tá mal, viu? O Biden brasileiro tá mal. O resultado do eleitorado fiel, porém limitado, e insuficiente para garantir a vitória na disputa que será decidida na margem, essas movimentações idiotas do Lula. Como apontam analistas, algo entre 3 e 4% do eleitorado deve decidir a eleição de 26. São eleitores voláteis e sensíveis ao desempenho do governo. É justamente nesse terreno que Lula encontra suas maiores dificuldades.
Se haver apreensão no entorno do Lula, os novos dados tendem a acionar outro estágio, o desespero. O editorial marca uma nova era. E esse governo Flávio, olha, eu vou torcer pra ser tipo o início da era Milei. Ele vai se eleger, vai começar a andar, vai mostrar pras pessoas assim, olha gente, vocês que tinham medo. Porque nem todo mundo que vota no Lula é de esquerda. Tem muita gente no Nordeste, desinformada, né? No Sul, no Brasil inteiro desinformado, não só no Nordeste, né? Pelo menos eu sou nordestino, tem um lugar de fala. Pessoas entenderem assim, cara, ó, não preciso ficar preso. Deixa a galera de esquerda votando na esquerda. Eu não sou de esquerda. Eu só quero o meu melhor e o melhor vai ser isso daqui. Aí você tem aquela virada de chave. É quando o Milei passou a ter 75% do parlamento. Esses primeiros 4 anos, eu espero de verdade que Flávio seja o mais populista possível e saia fazendo 1000 entregas, cagando pros diagnósticos da imprensa e se pautando sempre pelo humor da nação. Como tá o povão? O povo tá feliz? Tá. Como é que tá a aprovação do governo? Em 80%. Vai ser maravilhoso. O Flávio chegar na eleição municipal e falar, ó, gente, tá bom, vai melhorar, vota nos meus. E a gente arremata tudo em 2030. Fazer barba, cabelo e bigode pra galera ficar sem choque, sem entender o que está acontecendo. E aí começa, né? O reinado. Aí deixa de ser a república. Voltamos a ser aí, né, o império do Brasil. Tô sonhando demais, né? Oh, mas não precisa ser império, não. Mas se você tirar a parte do império, meu sonho não tá tão longe da realidade, não, viu? De coração. Você tira essa parte de criar um império que eu tô forçando na mão. Mas se trabalhar para trazer resultado concreto pro povo, eu acho que tem uma chance aí da galera ver isso na pele. Cara, o Brasil melhorou, né? Realmente melhorou, a vida melhorou. Não dá mais, gente. Não dá mais para continuar nessa de a vida só está piorando. Não dá mais para continuar nessa. Tem que mudar urgentemente o clima nessa nação. Não será surpresa se Lula intensificar medidas de apelo imediato, expandir gastos de forma temerária, radicalizar o discurso para reverter a tendência diversa. O populismo de sempre, enfim, ou o populismo que a gente falou ontem. Há contudo limites para isso. Eleições exigem credibilidade, diálogo e resultados. Hoje Lula tem dificuldade em oferecer os três. E é por isso que sua rejeição deixou de ser uma hipótese provável e a campanha será uma disputa incerta e perigosamente inclinada contra ele. Essa notícia, essa nota, né? Não, a nota é um recado também, né? Porque vem do Lauro Jardim. Ele mesmo, não foi só, junto com o Gustavo Maia, né? Mas ele botou o nome dele. Bancos encomendam pesquisas com Haddad no lugar de Lula e resultado surpreende. O Brasil está do jeito que está porque Lula governa para os bancos. Governar contra os bancos, ser verdadeiramente antissistema nesse país, é você comprar uma guerra e você vai ser massacrado pela imprensa. E os bancos estão tentando garantir que eles terão alguém continuará seguindo os interesses dele. Olha, se o Flávio Bolsonaro conseguir dar uma banana para os bancos, a gangue da Selic vai fazer barba, cabelo e bigode na eleição de 28, a municipal, e na de 2030. E vai fazer o povo amá-lo. As pesquisas mostrando queda ou estagnação de Lula na corrida eleitoral levaram a pelo menos uma consequência a bancos na Faria Lima que, como teste, incomodaram pesquisas com Haddad. O resultado foi para o ex-ministro. Uma das conclusões é que o tema corrupção não gruda nele como em Lula. A propósito, diante do cenário eleitoral, o ministro próximo de Lula defende nos bastidores que ele, que completa 81 em outubro, desista de tentar a reeleição.